E a gente conseguiu ter um bom controle no primeiro tempo, abrimos 2-0, até tivemos a oportunidade de ampliar. E logo no início do segundo tempo, eles conseguiram, através de uma penalidade, diminuir. E mudaram a característica total em relação ao posicionamento, enfiaram vários jogadores na última linha. Isso acabou nos trazendo um desconforto, começaram a pressionar a nossa saída. E aí a gente sofreu um pouquinho no segundo tempo para conseguir organizar e encaixar a nossa marcação nesse grande número de jogadores que se apresentavam no último terço do campo. Eles fizeram, diríamos, algumas substituições e um jogo meio suicida, porque era o que restava para eles, na verdade, já que eles estavam perdendo de 2-0. Nós conseguimos logo em seguida, através de uma jogada individual aqui, de uma combinação com o Felipe, o gol do Roberto, 3-1, daí em diante a gente passou a controlar o jogo. E a gente perdeu um pouco de força física, uma semana complicada, toda semana que você tem uma viagem como nós tivemos, né? Onde tivemos problema de logística, chegamos na quinta-feira, tivemos que acordar de madrugada para chegar aqui, e um jogo logo no sábado, com pouco tempo de preparação, então tudo isso, campo muito pesado, tudo isso fez com que a gente diminuísse um pouco o ritmo no segundo tempo, e o jogo estava praticamente definido, porque apesar dessa estratégia que eles fizeram suicida no segundo tempo, às vezes que eles conseguiram criar algumas situações, o Fernando teve muito bem e a gente conseguiu confirmar o resultado 3-1, resultado interessante, objetivo conquistado na primeira fase, que era a classificação entre os 3 primeiros colocados. Agora é a gente começar a preparar a partir de segunda-feira para o jogo da Copa do Brasil na quarta, e depois a gente começa a pensar de novo no Campeonato Cearense. É porque vem mais uma maratona aí, né? Vários jogos. Né? Vem mais uma maratona de jogos, mais uma vez desumana, descendo de avião, preparando para jogar, mas é o calendário. Infelizmente, eu já falei isso aqui, não adianta a gente ficar repetindo tudo de novo que eu já falei, é preparar e alternar os jogadores, porque é humanamente impossível você manter uma só equipe dentro de uma quantidade dessa de jogos, com viagem no meio, principalmente. A gente já vai a Curitiba agora, depois a gente vai ter que ir em Maceió jogar a Copa do Nordeste, então a gente vai precisar continuar alternando. Ainda bem que o grupo está reagindo bem a essa alternância, está tendo performance nos jogos e a gente está conseguindo também nos jogos os resultados, tanto que a gente começou a competição, tivemos 2 revés contra o Iguatu e o jogo do Floresta, e daí em diante um empate contra o Ferroviário e uma sequência de 4 vitórias com um grupo que vem crescendo, vem melhorando no entrosamento, vem ganhando confiança e nos deixa muito contente, porque o planejamento que a gente propôs para esse início de competição está sendo seguido e a gente está conseguindo êxito. Até o Atlético Paranaense na quarta-feira, Copa do Brasil. E a gente começa, amanhã a gente vai dar um descanso geral para todos os atletas. Semana foi muito dura, 2 vitórias importantes e na verdade foram 3 vitórias, né? Jogamos no domingo, jogamos na quarta e voltamos a jogar no sábado. E com um bom número de gols marcados, com boa performance nos 3 jogos, então é um descanso merecido para que segunda-feira a gente retome já com uma análise muito forte que a gente já começou a fazer já há 2 dias atrás do nosso próximo adversário, porque vai ser um jogo muito difícil lá na Arena da Baixada. Matheus, Fernando Henrique, Rafael Pereira e o Reina. Como é que você analisa essas estreias? Bom, o Lira fez uma boa estreia, é um atleta que precisa ainda assimilar melhor os conceitos em relação ao posicionamento, que é um pouco diferente do que ele jogava na base. Você vê que o Felipe teve algumas dificuldades no início, hoje já está mais solto, já apresentou uma qualidade superior nesses últimos jogos, principalmente hoje, dando assistência e tudo para gol no 3º gol. E o Lira, aos poucos, ele vai também se adaptar melhor, e ele até sentiu na parte física um pouquinho a intensidade do jogo. O campo pesado também pediu para sair, a gente teve que fazer uma substituição. Fernando foi muito bem quando foi requisitado. Primeiro tempo, pouquíssimos chutes, né? Mas no segundo tempo, onde eles pressionaram assim, enfiaram um monte de jogador na nossa última linha, e às vezes que precisou intervir, ele mostrou que está preparado, está em condição de jogar. O Javier entrou para fazer uma parte do segundo tempo como era planejado, a partir entre 10 e 15 minutos, esse era o planejamento para ele. Dá para ver nitidamente que é um jogador extremamente qualificado, mas que falta ritmo de jogo para ele. Até natural, ele pegou ritmo de treino agora, pelo tempo que ele passou parado, mas é um jogador tecnicamente muito qualificado, que à medida que for melhorando o seu ritmo,
e jogando num campo de uma condição melhor, porque o campo tira muita condição dos jogadores, eu tenho certeza que a tendência dele é crescer dentro do grupo. Como é que fica a questão do Arthur, um garoto com 6 gols e que a gente bota como não titular na sua equipe principal? Na minha equipe não existe titular nem reserva. No momento que eu achar que o Arthur deve jogar, tenha certeza que, sem dúvida nenhuma, eu vou colocar ele para jogar. Ele está maturando, tudo isso é um processo. Ele passou por esse mesmo processo o ano passado e eu acho que seria interessante até recordar o que aconteceu com ele no ano passado. Ele entrava muito bem nos jogos, definiu alguns jogos, foi muito importante para nós. E em algum momento ele sentiu algumas dificuldades da pressão, da cobrança, por em alguns momentos ele não conseguir ser o herói que ele vinha sendo em alguns jogos que ele entrou e definiu. O exemplo disso foi o jogo contra o Santa Cruz, onde ele entrou, teve uma oportunidade de enfrentamento no final do jogo, já aos 48 do segundo tempo. O goleiro foi muito feliz na finalização do Arthur e ele ali sentia um pouco a questão emocional pela idade dele, que é natural sentir. E a gente, de pronto, na sequência, fazendo uma análise fria em relação a tudo que acontece dentro do clube, começou a oportunizar e dar um espaço maior para o Magno. O Magno, para aquele momento da competição, foi muito importante. Por quê? Porque ele é um jogador mais maduro, que aguenta mais pressão e entrou e foi decisivo em algumas partidas e diminuiu um pouco as oportunidades ao Arthur. Então, tudo é questão de momento, de análise. Esse já é um novo ano. Ele está aproveitando muito bem as oportunidades e eu espero que ele continue fazendo gol todos os jogos, que aí ele vai buscando o seu espaço. A gente procura ter bom senso, é muito justo e no momento que a gente entender que a entrada do Arthur vai ser benéfica para a equipe, isso vai ser através do merecimento do atleta. Você tem algum planejamento para Pedro Quem e Ricardinho? Vai ser avaliado, amanhã é folga para todo mundo. Você leva o Pedro Quem para Curitiba e a situação do Ricardinho? Não, em relação aos dois atletas, eles vão continuar trabalhando, inclusive vão trabalhar amanhã e na segunda-feira a gente vai definir a situação. Ricardinho evoluiu no aspecto de já fez alguns movimentos que ele não vinha conseguindo realizar e vai fazer um treino amanhã um pouco mais intenso, vai ser colocado um pouco mais à prova. Se ele não sentir qualquer problema em relação à lesão, é provável que ele vá. A gente não garante que ele vai começar o jogo. Ele pode, inclusive, viajar como opção. A mesma coisa o Pedro Quem. A gente, segunda-feira, deve ter alguma novidade em relação a isso. Você falava agora há pouco que não tem time A, não tem time B, tudo bem. Agora, existe um time que vem atuando o Cearense, até por conta da maratona de jogos, um outro que vem atuando Copa do Nordeste e também a Copa do Brasil. Nesse segundo momento do Campeonato Cearense, é algo mais pegado, é algo mais difícil? Passa na tua cabeça, em algum momento, dar uma mesclada nesses dois times? Muito difícil, muito difícil. Por quê? Apesar da tabela não ter saído ainda, o esboço que apresentaram para nós, você tem uma ideia, cara, tinha uma possibilidade da gente jogar 28 e primeiro. Eu ia comandar o time dentro do avião, voltando de Curitiba para cá. Então é uma coisa que chega à beira ao absurdo. Mas existe uma probabilidade da gente fazer um jogo na sexta-feira. Como é que eu vou colocar os caras que jogaram quarta-feira de noite em Curitiba para jogar sexta? É humanamente impossível se fazer isso. Então a gente vai ter que continuar. Pela condição do calendário, por mérito nosso, a gente está pagando por ter passado na Copa do Brasil. Isso que é o absurdo dos absurdos. Você está sendo punido porque você passou na competição e está representando bem o seu estado. Mas, infelizmente, é o que tem para nós e a gente vai continuar dessa mesma forma. Porque a gente entende que de qualquer outro tipo de planejamento que a gente fizer, não vai ter condição. A gente vai estourar jogador, vai lesionar jogador e pior, a gente não vai conseguir ter performance. A questão do Pedro Quem ainda é só problema intestinal ou ele teve mais alguma coisa? Não, é um problema de departamento médico. Departamento médico. Ele continua entregue ao departamento médico. Fez um treinamento muito leve hoje e a gente só vai ter uma definição sobre a situação do Pedro Quem na segunda-feira. Agora, Chamusca, a gente sabe que você normalmente fala do próximo jogo, sempre no pré-jogo, né? Essa viagem de repente segunda-feira. Mas o que você já pode adiantar desse Atlético? Uma equipe conhecida do futebol brasileiro e tal, um jogo entre duas equipes de Série A, o que tu espera para esse jogo de quarta? É uma equipe muito forte, né? Muito qualificada, com um investimento muito grande, uma das maiores estruturas do futebol brasileiro, muito organizada e que está no início de trabalho com o Fernando, né? Com o Fernando Diniz. É um time que, pelo que a gente estudou, tem uma proposta muito ofensiva de jogar. O jogo deles com o Tubarão é uma demonstração disso.
Quando joga em casa cresce muito, a Arena da Baixada é uma atmosfera muito difícil, o torcedor joga muito próximo e joga com o time, e pela característica do que ele está colocando a campo, para você ter uma ideia, eles posicionam com três zagueiros por trás, mas daí em diante todo mundo compõe última linha de ataque. Os dois homens que jogam por dentro são meias de origem, o Rosseto e o Rafael. Os dois alas jogam muito agudo, próximo ao trio de atacantes que ele tem, que são 3 jogadores também muito qualificados. O Ribamar, o Nicão que jogou aqui, o Guilherme, e é Carleto de um lado, é Jonathan, é um time muito forte do lado direito. Então a gente está analisando um pouquinho, já vimos algumas imagens dos 2 jogos que eles fizeram pela Copa do Brasil. Eles também estão alternando no campeonato estadual, então a gente não tem também muito material, né? Porque são jogadores diferentes que jogam no estadual. Mas o que a gente pode analisar, principalmente desse último jogo, é um time que tem uma proposta muito ofensiva. Zagueiro entra no campo do adversário para jogar, bem padrão Fernando Diniz, que é um conceito de bola no chão, de troca de passe e de muito jogador no último terço do campo. Isso acaba trazendo um desconforto, mas você tem que ser inteligente para saber jogar contra esse tipo de característica de equipe. A gente sabe que conjuntivite vem muito da história, né, de como está o jogador, da forma que veio ela, da intensidade que veio. O Rafael Pereira, por exemplo, já pôde jogar. Aí tem o Renato, tem o Naldo. Você pode ter eles para quarta-feira, Chamusca? Muito pouco provável. O Renato até treinou um pouquinho hoje, mas treinou muito leve. O Naldo ainda não treinou, ainda não conseguiu, isso é como você falou, depende muito. O Rafa já conseguiu voltar a treinar, hoje já veio no banco, já entrou um pouquinho. Então a gente vai esperar a reapresentação na segunda-feira de manhã para que a gente possa tomar as decisões. A viagem é na hora do almoço, aí a gente vai tomar as decisões e tenha certeza que a gente só vai levar os jogadores que tiverem 100% de condição, porque o jogo exige isso. Ok, obrigado aqui.